Bem-vindo ao enigmático Triângulo das Bermudas, onde navios e aviões desapareceram misteriosamente ao longo dos anos. Localizado entre Miami, Porto Rico e as Ilhas Bermudas, esse lugar intrigante desperta curiosidade e especulação. Desde o século XIX, muitas histórias falam de desaparecimentos inexplicáveis neste trecho do Atlântico. Algumas teorias sugerem anomalias magnéticas que poderiam desorientar os navegadores e pilotos. Por outro lado, há quem acredite que fenômenos naturais podem estar por trás desses eventos. Hoje, vamos explorar o que realmente sabemos sobre este lugar fascinante e seus mistérios. Sobre o voo 19, podemos dizer que seu desaparecimento gerou uma série de especulações sobre eventos estranhos na área. As bússolas dos pilotos apresentavam comportamento errático, um detalhe que nos leva a investigar fenômenos magnéticos da região. Essas anomalias são um campo de pesquisa interessante e revelam muito sobre a geografia do Triângulo das Bermudas. Os estudos sugerem que movimentos tectônicos podem influenciar os sinais magnéticos nesta área do Oceano Atlântico. Além das bússolas, outros relatos de desaparecimentos também incluem embarcações, ampliando o mistério local. Um exemplo é o caso do SS Cyclops, um navio cargueiro desaparecido em 1918, sem deixar vestígios. Diferentes teorias buscam explicar essas ocorrências, mas muitas delas ainda carecem de evidências concretas. Uma teoria popular sugere que ondas gigantes poderiam ser responsáveis por afundar embarcações rapidamente. Outra hipótese envolve gases metânicos que se liberam do fundo do mar, causando perda de flutuabilidade. Nessa linha, a presença de tubarões e outras espécies marinhas leva a crer em um ecossistema vibrante. Enquanto isso, a curiosidade continua o que mais pode nos ensinar esse lugar sobre os mistérios do nosso planeta. Vamos seguir juntos desmistificando essas histórias enquanto buscamos a verdade por trás dos desaparecimentos. Vamos olhar mais de perto as teorias sobre o que faz do Triângulo das Bermudas um lugar tão intrigante. Primeiro, temos o hidrato de metano, uma substância que se acumula no fundo do mar. Essas bolhas podem surgir rapidamente, diminuindo a densidade da água e fazendo navios afundarem. Além disso, as ondas gigantes são um fenômeno que também merece nossa atenção. Essas ondas podem ser tão altas quanto um prédio de 10 andares e devastar embarcações. É assustador imaginar uma embarcação sendo atingida por uma onda assim em segundos. Mas o que intriga os cientistas são as falhas nos instrumentos eletrônicos antes dos acidentes. Essas falhas levantam questões sobre o que realmente acontece naquela região. Uma teoria sugere que variações magnéticas podem interferir nas bússolas e aparelhos. Quando a gente pensa nessa possibilidade, o mistério do triângulo se intensifica. Mas será que todas as explicações são puramente científicas ou existem outras? Alguns crentes em fenômenos sobrenaturais veem o local como um portal para outras dimensões. Essas ideias, embora intrigantes, carecem de evidências científicas robustas. Historiadores e cientistas tentam compreender o Triângulo das Bermudas com rigor. É importante equilibrar emoções e fatos ao discutir esses mistérios. Vamos explorar como essas narrativas moldaram a cultura popular ao longo do tempo. Livros e filmes popularizaram essas histórias, mas distorceram dados reais. Essas representações influenciam nossa percepção do que pode acontecer. É fascinante como a ficção pode se entrelaçar com a realidade em nossos imaginários. Voltemos à ciência como a tecnologia atual ajuda a desvendar esses mistérios. Usando sonar e satélites, os cientistas estão melhorando a investigação da área. Ainda assim, muitas perguntas permanecem sem resposta, desafiando nossas certezas. Vamos continuar nossa jornada até descobrir mais sobre esse enigma marinho. Isso mostra como o Triângulo das Bermudas é um espelho de nossas curiosidades e medos. Enquanto exploramos essa teoria, novos relatos sobre pirâmides de cristal começam a emergir. O que realmente está acontecendo nas profundezas do mar? Essas estruturas, supostamente maiores que as de Gizé, despertam curiosidade. Poderiam ser os vestígios da lendária Atlântida. Teóricos afirmam que essas pirâmides emitem energia que afeta a tecnologia moderna. Como isso poderia ser possível? Alguns acreditam que essa energia pode criar portais ou fendas temporais. Seriam eles a resposta para os desaparecimentos misteriosos. Voltando ao voo 914, que reapareceu décadas depois, podemos considerar essa possibilidade fascinante. O que aconteceu com o avião durante esse tempo? Essa narrativa se entrelaça com outras misteriosas ocorrências, como os fenômenos no Mar do Diabo. O que há em comum entre esses locais?
O Mar do Diabo, assim como o Triângulo das Bermudas, é famoso por suas histórias de desaparecimentos e avistamentos inexplicáveis. Pontos geográficos conhecidos como Vili Vortices também merecem atenção. Afinal, que papel a energia da Terra desempenha nesses fenômenos? Esses locais, considerados pelos teóricos como zonas instáveis, nos fazem pensar as forças naturais podem ser mais poderosas do que imaginamos. Durante séculos, esses mistérios capturaram a imaginação humana. O que isso diz sobre nossa relação com o desconhecido é intrigante como histórias sobre desaparecimentos criam laços entre as culturas. Isso revela um desejo universal de entender o que não vemos. No fundo, essas perguntas e teorias nos ensinam que a história é um complexo entrelaçado de fatos e mistérios. O que mais podemos descobrir? A primeira coisa que nos vem à mente ao falar do Triângulo das Bermudas é a sua fama de misterioso. Mas o que realmente sabemos sobre este local? Historicamente, essa área é marcada por relatos de desaparecimentos, principalmente de embarcações e aeronaves, que instigam muitas teorias intrigantes. Às vezes, a ciência tenta explicar esses eventos através de condições climáticas extremas, como correntes marítimas e tempestades inesperadas. No entanto, alguns crentes em mistérios ainda conectam o Triângulo das Bermudas a civilizações perdidas, como a Atlântida. Porque essa ideia persiste, essas conexões com o passado provocam a curiosidade humana sobre o desconhecido e como ele se entrelaça com a nossa narrativa histórica. O que podemos aprender com tudo isso? O Triângulo das Bermudas nos lembra que, apesar do nosso avanço, o mundo ainda guarda muitos segredos.